Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu Instagram, Massoterapeuta Sucesso, canal que tem como principal objetivo ajudar qualquer pessoa a trabalhar com a massoterapia, realizar os primeiros atendimentos e ter resultado desde a primeira sessão. Isso mesmo começando do zero. E eu sou o professor Marcelo Dói, para quem não me conhece, para quem estiver começando a assistir a live aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sou massoterapeuta há mais de 25 anos e a gente tem essa principal missão, ajudar qualquer pessoa, através de um método simples, a trabalhar com massagem, né? E ter resultados desde a primeira sessão. Trabalhar sem medo, com confiança. Esse é um dos principais objetivos. Então, pessoal, é isso, ó. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, não tem experiência. Por que eu vou falar um pouquinho sobre isso? Porque tem muita gente me fazendo perguntas em relação a isso. E eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito disso, né? Eu tenho uma abordagem assim que eu acho que é importante a gente pensar dessa maneira para conseguir ter resultados melhores ou para a gente conseguir ter um direcionamento melhor ali na nossa carreira, tá? Então, a primeira coisa que você tem que responder para você mesmo, tá? Então, você tem que fazer a pergunta assim: por que eu quero ser massoterapeuta? E cada um tem a sua história, cada um tem a sua história. Ah, Dora, Espaço Caminho de Luz, Dora da Turma 4, é verdade. Não conhecia o seu perfil ainda, Dora. Até coloca aqui no grupo para a gente poder estar seguindo tudo junto aí, tá? Então, para que a gente não perca o fio da meada aqui, eu vou acabar desativando um pouquinho os comentários, tá? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Não tenho experiência, né? Não sei por onde começar. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos é assim: por que eu quero ser massoterapeuta? Por que eu quero trabalhar com massagem, tá? Então a gente vai trabalhando nesse sentido, buscando um pouquinho da história, buscando um contexto, e isso tudo vai facilitar, vai ajudar bastante até nos próximos passos que a gente tem que conseguir, né, que a gente tem que traçar, que a gente tem que passar para poder começar a trabalhar como massoterapeuta, para poder atender os nossos clientes com massagem e tudo mais, tá? E eu sempre digo isso, e isso vale para todo negócio. Então, às vezes as pessoas falam assim: ah, mas por que eu quero trabalhar nessa área? Por que eu quero trabalhar com isso? Porque geralmente nós temos que buscar algo que realmente nos dá prazer, que nos dá satisfação. Não necessariamente é aquilo que a gente mais ama na vida, mas ela tem que estar entre as atividades, tá? Que a gente realmente curte, que a gente realmente tenha prazer em praticar. Por que eu digo isso? Porque quando você realmente gosta daquilo que você faz, você tem prazer em estar fazendo, dificilmente você vai ter impaciência, dificilmente você não vai ter vontade de fazer aquilo. E isso, para mim, na minha opinião, é o fator mais importante na hora de você tomar uma decisão. Muitas vezes as pessoas, né, e aí principalmente assim, pessoal que tem me perguntado muito, tem me acompanhado muito, pessoal que está em transição de carreira. Aí o pessoal sempre chega e fala assim: ah, professor, mas assim, eu trabalho com aquilo que eu não gosto, mas eu preciso. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem boleto para pagar. E isso realmente é algo assim que dificulta muito a vida das pessoas. E a gente sempre fica pensando: ah, depois, quando eu conseguir ter uma estabilidade maior, eu faço aquilo que eu realmente desejo, eu realmente realizo o meu sonho, tá? Só que
Muitas vezes, assim, o que te impede de ter sucesso na carreira, o que te impede de deslanchar e começar a ter mais ganhos, inclusive financeiros, é justamente o fato de você não gostar ou não se identificar com aquela atividade que você desenvolve. Algumas pessoas, existem exceções em todas as áreas. Então, algumas pessoas realmente, assim, por mais que não goste de fazer aquilo que está fazendo, ela acaba desenvolvendo uma habilidade e acaba tendo resultados. Bacana. Só que aí ele fica preso a esses resultados. Também fala, putz, mas eu estou ganhando bem, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Será que vale a pena ou não? E fica com aquela coisa, né, na cabeça. E isso acaba o quê? Minando a pessoa e afeta o emocional. Indiretamente, afeta o emocional. Né? E aí, quando a pessoa lá na frente for fazer uma análise de como que foi a vida dela, isso pode levar a uma depressão. Porque a pessoa fala assim, meu, parece que eu não vivi. Né? Parece que eu não tenho história para contar. E eu, como professor, eu acho que isso é aquilo que mais me move, sabe? O que mais me motiva a estar aqui, produzindo esse conteúdo, conversando com vocês no Instagram, é conseguir ter histórias para contar. De pessoas que a gente ajuda na formação, que a gente dá dicas, que segue e que depois, mesmo sem ter interagido nas lives, sem ter sido aluno nos cursos, eles vêm aqui e falam pra gente, professor, eu fiz isso e consegui tal resultado. Olha que bacana. Então a pessoa tá feliz e ela vem compartilhar isso. E isso tudo é o quê? É a minha fonte de ideias, de conteúdos para conseguir continuar a estar produzindo e estar na minha caminhada, feliz, satisfeito, com prazer. Por quê? Porque eu vejo esses resultados. Então, lógico que na massoterapia, né, como eu já falei algumas vezes para vocês, existem várias formas de você trabalhar, de você ganhar dinheiro, de você atuar na área. Né? Não é necessariamente só botando a mão na massa. Mas aqui a gente está fazendo uma análise para aquelas pessoas que querem começar a realmente atender com a massoterapia, tá? De fato. E eu sempre digo isso. Então você tem que tentar se perguntar. E aí, para dar uma luz, para dar um caminho, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho um motivo específico para isso. Mas tenta contextualizar. Será que você conhece alguém que é massoterapeuta e que tem bons resultados e que é feliz com aquilo que ele trabalha? Então você olha assim para a pessoa e fala, nossa, olha que pessoa feliz, né? Ele tem bons resultados, tem boas condições financeiras. Eu sempre falo que o massoterapeuta mesmo, ele nunca vai ficar milionário, rico, assim, né? Só aquele que atende mesmo. Porque a gente é limitado. Mas a pessoa tem uma boa vida, consegue ter uma boa casa, consegue fazer suas viagens, consegue ter o seu carrinho, consegue ali realizar, pagar suas contas, né? Cuidar da sua família e tudo mais. Então, você olha para ele assim e fala, nossa, olha que cara, exemplo bacana, né? E eu aqui camelando, precisando ralar muito todo dia, tal, e não consigo fazer isso. Ou você tem alguém na família, alguém que passou muita dificuldade, muita dor de saúde, tá? Dificuldade de saúde, não financeira, de saúde, e precisou ser muito atendido por um massoterapeuta ao longo da vida, né? Hérnia de disco crônica, antiga, seu pai, sua mãe, muita dor nas pernas, muita dor no ombro, muita dor de cabeça que não melhorava com nada, até ter procurado um massoterapeuta, ter sido indicado para algum massoterapeuta, ou algum outro profissional que pudesse ajudar essa pessoa. E aí você viu aquilo e falou, nossa, olha como que é bacana a ideia de você conseguir ajudar uma pessoa a melhorar a condição de saúde, ajudar pessoas. Esse, na verdade, é o principal motivo pelo qual as pessoas iniciam na massoterapia. A maioria das pessoas tem esse desejo, tá? Essa fonte interna de querer ajudar pessoas, tá? Essa coisa, essa chama assim. E eu acho que esse é o maior motivo e o principal sinal de que você está no caminho certo. Se você tem esse desejo, se você realmente curte a ideia de ajudar pessoas, você está no caminho certo. A massoterapia realmente é para você, sim, tá?
Mas outras pessoas podem ter caído de paraquedas e ter percebido que aquilo é um dom. E isso, assim, é como se fosse a minha história. Eu já contei para vocês, muitos alunos estão aqui já sabem. Eu acabei entrando na massoterapia por necessidade, tá? Então, meu pai trabalhava numa grande empresa, ele foi mandado embora. Na verdade, a empresa quebrou, ele foi mandado embora, né? Foi dispensado e não recebeu nada dos direitos trabalhistas dele. A gente foi tentar plantar uva no Nordeste e até começar a girar o negócio. O custo para plantar, para iniciar uma plantação de uva é muito elevado, montar os parreirais, a estrutura e tudo mais. Então a gente passou muita dificuldade. Eu tinha apenas 17 anos, nem entendia direito o que era tudo isso, as contas que tinha que pagar, o quanto que estava devendo e tal. Mas acabei caindo nessa hora. Fui trabalhar no Japão, aprendi com um sensei, igual assim, o Karate Kid passa de mestre para discípulo, aluno. Então eu achei isso o máximo. Comecei a me identificar muito com isso. Trabalhei lá 3 anos, atendi milhares de pessoas, né? E realmente também consegui reequilibrar toda a minha vida. Então eu tenho uma gratidão enorme pela massoterapia. E quando eu voltei para o Brasil, a minha família toda é de origem agrônoma e eu também gosto muito de trabalhar na terra, né? Trabalhei um tempo com meu pai, ajudei um tempo lá também e sempre tive essa paixão também pela terra, pela agronomia, pelo cultivo, tudo mais. Mas também, né, me apaixonei pela massoterapia e acabei optando por seguir esse segundo caminho. Voltei para o Brasil, fiz faculdade de fisioterapia. Por quê? Se você for fazer uma análise de uma faculdade, né? Porque antigamente, quando eu fiz quando eu voltei para o Brasil em 99, não tinha ainda graduação em massoterapia, né? E aí a faculdade, assim, que era mais próximo para poder trabalhar melhor nessa área, era a faculdade de fisioterapia. Então aí eu acabei entrando na faculdade, abriu mais ainda a minha mente, mas mesmo assim eu segui aquela minha paixão, aquela minha gratidão pela massoterapia. E acabei abrindo um spa urbano, onde eu trabalho com técnicas de massagem para promover o quê? Relaxamento, bem-estar, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Essa área que eu atuo, esse é o foco que eu acabei escolhendo e essa é a minha história dentro da massoterapia. E aí eu quero que vocês também consigam, depois de anos de carreira, contar a história de vocês. Porque é isso que vai trazer aquela sensação assim, nossa, foi o que eu tinha que fazer mesmo. A escolha certa, o caminho certo. Nada é fácil, nunca é fácil. Né? Sempre tem percalços, mas quando você você tem essa escolha correta, você fez por algum motivo que realmente é importante, é significativo para você, você supera isso. E lá na frente, daqui 10, 20, 15 anos, você vai colher frutos dessa tomada de decisão. Para você estar começando agora na massoterapia. Tá? E os principais benefícios de tudo isso é justamente isso que eu estou dizendo. É a facilidade de você encarar as dificuldades, os desafios de toda e qualquer profissão. Massoterapia é fantástico, é um nicho, é um mercado em amplo, né, crescimento, com várias possibilidades. Mas se você não gosta de fazer isso, se você não gosta de lidar com pessoas, se você, né, não quer assim trabalhar nessa área, ou você está fazendo só por dinheiro, você vai começar a ter muita dificuldade. Primeiro porque, né, massoterapeuta trabalha quando? Quando as pessoas estão relaxando. Foi feriado agora, né? O nosso trabalho continua. Por quê? Porque é quando as pessoas estão relaxando, quando as pessoas estão de férias, é que você tem que trabalhar. E aí, no meio da semana, quais são os principais dias de trabalho do massoterapeuta? Sexta, sábado e domingo. Não tem jeito. Essas são, né, os 3 dias da semana que, se você, massoterapeuta, está disposto a trabalhar, vai ser o dia que você vai mais atender clientes. Então eu tenho alunos que a gente acaba orientando. Trabalha quinta, sexta, sábado e domingo. E folga segunda e terça, por exemplo. Tá?
Lógico que quando a gente tem um negócio, quando a gente vai evoluindo, crescendo na carreira, e aí você começa a ter um espaço, ter outras pessoas trabalhando para você, você tem a opção de trabalhar todos os dias também. Né? Porque sempre vai ter público para isso. Tá? Mas você é autônomo, está sozinho lá, você pode se concentrar. E essa é uma das grandes vantagens, dos benefícios de ser massoterapeuta, porque você controla o seu próprio tempo. Tudo bem, eu não posso às vezes trabalhar ou folgar, descansar todo sábado, todo domingo, porque eu tenho clientes, eu tenho que aproveitar e ganhar nesses dias, mas eu tenho possibilidade de folgar numa segunda, numa terça, de, por exemplo, de manhã, se eu preciso ir no médico, eu simplesmente fecho uma agenda de manhã. Por quê? Porque de manhã já tende a ser menor o movimento, ou né, entre 10 e 2 horas da tarde eu tenho um tempo para dar uma descansada, para fazer outras atividades, né, outras necessidades, compras do dia a dia que eu preciso estar fazendo também, porque eu tenho essa possibilidade. Então hoje, por exemplo, eu consigo atender, organizar meus horários e eu vou buscar as minhas crianças na escola, eu levo as minhas crianças na escola. Então, às vezes tem pai que não consegue participar do dia a dia da vida das suas crianças por causa do trabalho, por causa da atividade profissional. Que tem que viajar muito, tem que isso, tem que aquilo. Mas como massoterapeuta, não, a gente consegue controlar muito bem o nosso tempo, o nosso dia a dia. Então essa é uma das grandes vantagens da massoterapia, tem esses benefícios. E a gente supera todas as dificuldades porque fica muito mais fácil. Você trabalha com aquilo que você gosta, então é muito mais fácil. Sentar a bunda na cadeira, trabalhar, estudar anatomia, estudar fisiologia, estudar doenças, patologias. Será que isso é para qualquer pessoa? Né? E você vai ver que as pessoas que não gostam, né, da área, estão ali só por dinheiro, chega uma hora que eles não começam a não ter resultados. Mas por quê? Porque né, ter uma boa mão, ter o dom da mão, né, de você conseguir ali palpar e pegar e resolver os problemas do cliente é importantíssimo. Para mim, vamos lá, no mínimo 50% do atendimento é a técnica, é a mão. Tá? 50% do seu atendimento é a técnica. Se você não tiver técnica, se você não tiver mão, você não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ter sucesso na carreira, tá? Não vai conseguir ter ali resultados. Então você precisa ter a mão. Só que depois disso entram outros fatores: conhecimento, raciocínio clínico, tá? Para poder ter mais resultados com o seu cliente. Porque hoje em dia, né, existem muitas pessoas no mercado atuando com a massagem. E tem muita gente que tem esse dom, essa técnica, esse 50% de um bom atendimento. Então você precisa se diferenciar como? Através do estudo. Fazer cursos. Quem é que gosta de ficar fazendo cursos todo final de semana, ou vários finais de semana, principalmente no início da carreira? Então você que está aqui, ó, não tem experiência, não tem o conhecimento e quer começar, então você vai ter que fazer cursos. E esses cursos são o quê? De sábado e domingo. Tá? E aí você vai ter que se dedicar a isso. Você vai deixar de passar o dia com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com quem quer que seja. Para quê? Para poder estar se dedicando ao conhecimento. Ou não só fazendo cursos, mas estudando sozinho também. Você vai precisar tirar um tempo para isso. Porque se você não estudar e praticar isso, infelizmente, né, a sua carreira vai estagnar uma hora e você não vai conseguir evoluir, ter resultados com os seus clientes. E isso vai ser realmente um fator desmotivador. Não tenha dúvidas em relação a isso. Bom, mas dito tudo isso, as pessoas me perguntam assim: como que eu começo de fato na massoterapia? A primeira coisa, se você descobriu então, né, a primeira coisa é descobrir se realmente é isso que você gosta, que é isso que você tem paixão, né? Contextualiza a sua história, verifica a intimidade que você tem com a área, com a profissão. E depois você tem que escolher uma técnica. Então, às vezes, você não conseguiu identificar ali a sua paixão de imediato. Tudo bem. Posso ir para o segundo passo para tentar descobrir isso mesmo, se é isso que eu quero ou não. E muita gente faz isso.
E aí entra naquele detalhe que a gente entra em discussão muitas vezes, que as pessoas fazem, será que eu preciso fazer um curso técnico ou será que eu posso fazer um curso livre para entrar na massoterapia? E é nesses casos que eu falo, vai fazer um curso livre. Por quê? Porque através de um curso livre você já começa a responder essas primeiras perguntas, você já começa a despertar ou não para a profissão. Né? Então você faz um curso de um final de semana, e aí pode ser de qualquer técnica. Lógico que, né, eu tenho umas dicas também para como que a gente vai escolher essas técnicas, né? Eu já vou falar já para vocês isso, tá? Mas você vai começar, então, a fazer esses cursos livres, curso de final de semana, sábado e domingo, de alguma técnica. Quais são as mais comuns, as mais pedidas pelos clientes na massoterapia? Primeira técnica assim, de massagem mais procurada, eu gosto de chamar ela como massagem clássica, né? Quais são os outros nomes da massagem clássica? Massagem relaxante, massagem terapêutica, massagem anti-estresse, massagem sueca, massagem corporal, massagem, né? Então, a massagem clássica tem esses nomes mais populares nesse sentido. E muita gente procura a massagem relaxante como técnica para poder estar recebendo a sua massagem. Outra técnica que é muito procurada no mundo inteiro é o shiatsu, né? Então é uma massagem terapêutica, relaxante, de origem japonesa, que trabalha um pouco diferente da massagem relaxante, porque ela não usa óleo, ela trabalha sobre a roupa, tá? E com pontos de pressão. Então a gente trabalha muito pontos de pressão. Então é uma técnica que tem os mesmos objetivos, tá? As duas técnicas, mas com meios, formas, técnicas diferentes, tá? De métodos diferentes de aplicação. Você tem também uma outra técnica que é muito procurada, que é a drenagem linfática. Lógico que ela está no meio do caminho entre a estética e a terapêutica, né? Mas ela pode ser muito utilizada, muito bem utilizada na questão terapêutica também. A drenagem linfática, para o quê? Principalmente para retenção de líquidos, para edemas, inchaços, né? Membro inferior, braços, face principalmente também. Então você consegue trabalhar de maneira bem bacana com a drenagem linfática. Além disso, tem a reflexologia podal, que é aquela técnica de massagem nos pés, que a gente trabalha estimulando todo o nosso corpo através de pontos, né, localizados ali na região dos pés, que é equivalente à técnica da auriculoterapia, que a gente faz a pressão com as sementinhas e tudo mais, onde a gente tem um microsistema, um mapa representado na orelha, no pé, nas mãos, tá? Nas mãos. Aliás, também é um tema que muita gente tem me pedido, né? Falar um pouquinho sobre a reflexologia das mãos. Então eu vou falar também em alguma outra aula, depois um pouquinho mais sobre isso, tá? E você tem essa possibilidade de trabalhar com esses recursos. E existem várias outras técnicas, mas as principais técnicas que eu quero deixar aqui para vocês é a massagem clássica, massagem shiatsu e a drenagem linfática. Então, se você não tem experiência nenhuma, não sabe por onde começar, pense nessas 3 técnicas para estar começando na massoterapia. Ou também uma quarta, que eu gosto muito, né? E eu acho que quem me segue já sabe disso, que é a quick massagem. A massagem da cadeira, aquela massagem rápida. Por quê? É uma técnica muito versátil que vai conseguir te introduzir de maneira fácil e rápido no mercado de trabalho. Então é uma técnica que você consegue trabalhar, aprender de uma maneira mais fácil, e você pode fazer eventos, parcerias, trabalhar em empresas, trabalhar em qualquer lugar, né, que tenha um fluxo grande de pessoas. Você vai lá, coloca a cadeirinha de quick massagem, coloca uma plaquinha com valor, com que você faz o serviço, e aí você já começa a atender, né? E, né, eu comecei assim, comecei com quick massagem, com a cadeira de quick, num corredor do supermercado, tá? Que era o Carrefour, indo para o shopping Catuaí, né? Nesse corredor, nesse fluxo, onde tinha muitas pessoas que passavam por esse corredor, e ali que a gente começou a trabalhar. Trabalhei 1 ano dessa maneira, com as cadeirinhas ali, né? Até que a gente montou a nossa primeira estrutura de spa urbano aqui na minha cidade,
em Londrina, tá? Então, é dessa maneira que você pode começar. Então, essas 4 técnicas, para mim, realmente são as principais técnicas que você pode estar escolhendo, pode estar começando a aprender para poder iniciar na massoterapia. Se você não tem ideia, não tem experiência, não sabe como fazer, procure, pesquise a respeito dessas 4 técnicas. Mas, uma dica também emocional, tá? De dentro, que você deve utilizar para pensar em quais técnicas você quer trabalhar, é também em relação ao que te motivou para entrar na massoterapia. O que eu gosto mais? Eu gosto de trabalhar com óleos, tá? Eu gosto de trabalhar com aromas, com cheiros. Então você tem uma determinada linha para trabalhar, que é, por exemplo, as massagens de origem indianas, a Ayurveda, massagem Ayurveda. Então é uma possibilidade para você estar trabalhando com isso, tá? Vão trabalhar com muito mais óleos aquecidos, muito mais cheiros, aromas, cores. Eu, particularmente, não tenho muita afinidade com essa área, por isso que vocês não me veem aqui falando muito. Mas se você tem essa afinidade, procure mais esse conhecimento a respeito disso. Se você gosta dessas coisas de cores, laranjas, vermelhos, amarelos, tá? Cheiros, incensos. Por quê? Porque tem público para isso também. Assim como você vai ter terapeutas que têm afinidade, você vai ter terapeutas que não possuem afinidade e tudo bem, é normal isso. É por isso que o mercado é tão grande e tem espaço para todo mundo, tá? Então, tem esse outro lado. Agora, se você, por exemplo, que nem eu sou homem, por que eu acabei escolhendo trabalhar mais com shiatsu, por exemplo? Porque no Japão eu trabalhava com uma toalhinha, né? A gente tem o hábito de trabalhar shiatsu, nunca encostar direto na pele da pessoa. E olha só, eu acho que isso talvez, eu não sei se eu falei muito para vocês a respeito dessa minha dificuldade na massoterapia. Eu tenho a hiperidrose, então minhas mãos suam demais, suam muito. Então, quando na minha adolescência, assim, eu tinha muita vergonha para namorar, para pegar nas mãos das amiguinhas e tudo mais, namoradinha, assim. Então eu tinha muita vergonha, tá? Mas quando eu comecei a trabalhar com a massoterapia, eu também tive uma dificuldade porque minha mão suava muito. Então imagina assim, você tocar uma pessoa com a sua mão toda suada, traz uma sensação desagradável de início, né? Lógico que quando você coloca o óleo, você acaba diluindo isso e é uma possibilidade também. Mas eu preferia, assim, trabalhar sobre a roupa e ainda com uma toalha por cima. E aí o shiatsu me trouxe todas essas possibilidades. Então eu não precisava encostar na pessoa com a minha mão suada diretamente na pele dela, porque não tinha que tirar a roupa. E aí isso me trouxe muito mais confiança para fazer a prática da técnica. Então, uma dificuldade que eu tinha, um problema que para mim, entre aspas, era um problema, foi superado dessa maneira. E por isso que me trouxe uma afinidade maior com relação à técnica do shiatsu. Eu não sei se você ou outra pessoa também pensou nisso ou tem esse problema, né? E outra coisa, como eu sou homem, né? Eu não gosto de ficar atendendo as mulheres sem roupa, ou que seja de biquíni, que seja de top e tudo mais, né? Assim, não que eu tenha algum problema com isso, porque no Japão a gente trabalhou muito disso e lá, assim, realmente a cultura é diferente daqui no Brasil. E a gente tem essas dificuldades. Então, quando eu atendo mulher, eu atendo de roupa, shorts e camisetas, calça de moletom, camiseta de algodão, e aí fica muito mais tranquilo para eu desenvolver o meu trabalho. Fica muito mais fácil. E até quebra rejeição das pessoas trabalharem, receberem massagem de massoterapeuta homem. Então, homens muitas vezes têm um mercado na massoterapia mais restrito, né? O mercado para mulher é muito mais favorável nesse aspecto, né? Os clientes têm uma maior preferência por massoterapeuta mulher. E é normal isso, tudo bem, né? Agora, o homem, quando ele trabalha com o shiatsu, ele acaba tendo mais possibilidades. Por quê? Porque realmente a mulher não precisa tirar a roupa. Então você quebra uma objeção. E é cultural esse negócio, mas no Brasil, de fato, existe isso e a gente não pode, né, relevar isso, tá? Isso faz parte da nossa cultura. Então isso facilita. Então para mim também foi algo que me ajudou nesse aspecto, tá? E que realmente fez com que eu tivesse mais desenvoltura na técnica do shiatsu. E é o que eu sigo, o caminho que eu acabei optando por escolher até hoje, tá?
E isso que me motiva a fazer cursos e vários cursos de shiatsu da mesma técnica para ir aprimorando cada vez mais e desenvolvendo cada vez mais e tendo melhores resultados cada vez mais com os meus clientes. Tá ok? Bom, então essas questões pessoais também podem interferir na escolha da sua técnica, naquilo que você deseja, tá? E não deve ser desconsiderado. É que nem essas duas histórias que eu contei para vocês, que tem que ser levado em consideração na hora de você tomar uma decisão para poder estar escolhendo qual caminho que você vai seguir na massoterapia, que os caminhos são muito amplos realmente. Bom, mas no tema, depois que a gente definiu então a técnica, fiz o curso, aprendi a técnica, memorizei a sequência, tá na minha cabeça. Como que eu vou pôr em prática isso? Como que eu começo a atender? Como que eu perco medo para começar a atender as pessoas? Através da prática. Não tem outro jeito. Então você fez o curso, aprendeu a sequência, memorizou, treinou um pouquinho essa sequência, agora você vai treinar de fato a sequência completa, como se estivesse atendendo realmente o cliente. E quantas vezes eu preciso atender para realmente assim eu ter a confiança de que eu estou pronto? Eu costumo dizer que de 40 a 50 atendimentos completos e gratuitos de treinamento são suficientes para você começar a trabalhar profissionalmente com a massoterapia. Então, se aprendeu uma técnica, seja lá, vamos supor, o shiatsu que eu falei aqui, aprendeu o shiatsu, memorizei toda a sequência do shiatsu, tá? Eu vou lá e começo a praticar. Começo a atender os clientes durante 1 hora, porque aí nesse treinamento eu vou aprender a me posicionar, a ter um ritmo de circulação da técnica, que isso eu já aprendi a fazer, mas eu vou aperfeiçoar isso, eu vou lapidar isso através desses atendimentos. Seja na maca, seja no chão, a postura que eu vou desenvolver. Então eu sempre tenho que ficar atento a todos esses detalhes e eu vou lapidando, aperfeiçoando tudo isso através desses atendimentos, tá? E vou controlando também o tempo. O tempo é fundamental para que você consiga atender em 1 hora tudo que você precisa fazer, tá? E no começo você pode errar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, não tem problema. Por quê? Porque é atendimento gratuito. É para você treinar a técnica. Tá? E aí quem que você vai utilizar isso? Amigos, parentes, né? Primeiro, essas pessoas próximas. Ah, eu não tenho amigo, não tenho parente, tá? Procura um centro social, na igreja, procura um asilo, faz um trabalho voluntário, tá? Eu sempre já falei isso várias vezes, mas você consegue fazer isso. Chama o vizinho, pega alguém do seu trabalho atual, que está sentindo dor e oferece para experimentar para essa pessoa, tá? Não vai cobrar nada. Fala assim, eu aprendi uma técnica, eu estou precisando treinar. Será que você gostaria de estar recebendo? Por quê? Porque a técnica que eu aprendi ajuda a aliviar a sua dor, né? Você joga esse benefício para a pessoa. E aí você começa. Lógico que eu não estou 100% pronto ainda, mas eu vou trabalhando e eu vou conseguir desenvolver isso em você. E você vai ver que vai ser bem legal, vai ser bem bacana você receber essa massagem, tá? E assim por diante. Então você vai oferecendo, tem que ter a cara de pau e realizar 40, 50 atendimentos. Na minha opinião, 50 é o ideal. Quanto tempo demora isso? Se você não tem muito tempo, você aplicar uma técnica por dia, vai demorar 50 dias, né? Ah, não é todo dia que eu posso? No máximo, em 3 a 5 meses, você consegue fazer isso. Então, 10 clientes por dia, por mês, né, 50 atendimentos, você vai estar fazendo isso em 5 meses. E eu não recomendo passar disso, tá? Porque senão você não vai memorizar a técnica. O ideal é que você consiga fazer pelo menos um atendimento todo dia. E em 2 meses, você vai estar pronto para começar a atender e receber profissionalmente pelo seu trabalho, tá? E aí, isso eu estou falando sobre uma técnica. Então, eu recomendo para quem não tem experiência e que não sabe começar, que comece dessa maneira, com uma técnica apenas.
Comece com uma única técnica e depois vai se desenvolvendo. E aí, depois que você fez esse processo nessa técnica, você pode já ir agregando umas outras técnicas que eu considero melhor você ter pelo menos ali um portfólio depois que você iniciou de 3, no máximo 4 técnicas no início. Mas, né, para começar, começa com uma técnica e aí depois vai aprendendo. E aí não é depois, é logo depois. Mas depois que você já está craque nessa uma técnica. Você fez todo esse processo. Fez a formação, treinou, memorizou a sequência, praticou em 50 pessoas, começou a cobrar por ela, aí sim você vai começar a agregar um pouco mais de recursos, né, no seu portfólio, no seu trabalho, né, para poder o quê? Atender mais, uma maior demanda de clientes, tá? Para abrir mais o leque de opções para você poder oferecer para o seu cliente, tá? Então esse é o caminho que eu, a princípio, sempre oriento para os meus alunos, principalmente para quem não tem experiência, para quem não tem conhecimento nenhum na área, tá? Não sabe nem como começar. Então, resumidamente, o que é que a gente acaba indicando, né? Procure uma técnica, tá? Primeiro de tudo, procure pensar no motivo pelo qual você quer atuar como massoterapeuta. Por que você quer trabalhar com massagem? Tem algum contexto envolvido nisso, tá? E aí isso também influencia a técnica de massagem que você vai escolher. Não só esse contexto, mas as suas características, as suas dificuldades, as suas, por exemplo, que nem o meu hiperidrose, né? Como que é a sua vida, o seu estilo de vida, tá? Isso também influencia, né? E aí, você escolhendo uma dessas técnicas, aquilo que eu disse para vocês, as 4 principais técnicas que existem no mercado para quem está iniciando e que abre maior quantidade de portas é a massagem clássica, o shiatsu, a drenagem linfática e a quick massagem, massagem rápida, massagem da cadeira. Para quem então não tem ideia nenhuma, não tem contexto nenhum, não tem história nenhuma, pesquise a respeito dessas 4 técnicas. Então, depois que você aprendeu a técnica, e aí no começo uma só dessas 4 para você iniciar, tá? Escolha apenas uma dessas 4 e comece a praticar ela em pelo menos 50 pessoas ou 50 atendimentos. Pode repetir a pessoa? Pode fazer várias vezes em uma única pessoa, não tem problema. Ah, eu só tenho o meu marido para treinar. Então treina o máximo possível de vezes nesse marido. Aí depois que você já está craque, tenta expandir um pouquinho, pega alguém do trabalho, modifica um pouco. Mas no começo pode fazer várias vezes na mesma pessoa assim, não tem problema. O importante é praticar. E aí pratica o tempo, a sequência completa daquilo que você pretende utilizar no seu trabalho, tá? Então, a massagens corporais, geralmente você tem que treinar de 1 hora. Então, 1 hora de shiatsu, 1 hora de clássica, 1 hora de drenagem linfática. Agora, já a quick massagem, os tempos são diferentes. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Então, você tem que treinar essas variações de tempo também. O tempo é muito importante. Por quê? Porque a gente vende o tempo, tá ok? O valor da nossa sessão vai ser referente ao tempo que a pessoa vai estar recebendo a massagem, tá? E aí, depois que você treinou, já está praticando, né? Você praticou esses 50 atendimentos, já começou a cobrar pelo seu valor, aí sim você começa a aprender as outras técnicas. E aí, se você no começo tiver essas 4 técnicas, né, dentro do seu portfólio para oferecer para os clientes, eu posso te garantir que vai ser quase impossível você não ter resultados aí nos seus atendimentos, tá ok? E aí, pessoal, tudo bem? O que vocês acharam? Ativei aqui os comentários de novo. O pessoal ainda está entrando. A live vai ficar salva, tá? E eu espero que tenha ajudado um pouquinho mais nesse sentido todo aí. João Masso, _solo. Eu queria ter feito num tempo menor, mas você sabe como eu gosto de falar, aí sempre acaba passando um pouquinho, né? Eu vi que o pessoal colocou aqui
algumas perguntas e eu vou estar respondendo aqui para vocês. Olha que bacana. O pessoal falando por que entrou, porque curtiu, né? Que bom, fico bem feliz com isso. Cleusa Teixeira, bom dia. A Lu Duda Elo, bom dia. Professor, obrigado. Sebastiana, achei excelente, que bom. Tá acabando Simone Marques, mas vai ficar salva, tá? Gerlane, por enquanto, eu quero conseguir estar mais presente aqui com vocês. Mas, caso eu não consiga encaixar nenhum outro dia da semana, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, tem live aqui no Instagram, tá ok? Mag, tudo bem, sem problema nenhum, terminamos já estamos saindo aqui também, tá? A minha ideia também é, como foi até umas dicas, né, do pessoal aí, a gente não ficar muito tempo nas lives. Então eu vou falar 30, 40 minutos, tá? De conteúdos, que aí é para ser um pouco mais direto, objetivo, e que a gente consiga ali realmente ter algum proveito, sabe? Não ficar muito tempo, né? Jogando conteúdo fora, enrolando para entrar no foco, sabe? Vocês sabem que eu sou meio direto e que eu gosto muito de ser assim, né? Eu sou técnico de enfermagem, fiz o curso porque gosto de ajudar pessoas. É, isso mesmo, a maioria das pessoas tem essa ideia mesmo, né? Massoterapeuta tirou bastante dúvidas. A Fran Vieira diz, quero fazer um curso com você, com interrogação. Você quer ou você está perguntando? Ó, vai acompanhando as redes sociais que a gente vai estar divulgando, tá? As inscrições para a próxima turma. Em breve a gente vai estar começando aí a divulgar, sim, tá? Bom dia, vou assistir o começo, tudo obrigado. Show, parabéns pelo seu trabalho, uma inspiração. Felipe, excelente, moro em Porto de Galinhas e estou começando agora com massagem. É um trabalho que eu amo fazer e eu comecei porque meus amigos falaram que eu tenho dom. Isso também é algo que realmente acontece muito, né? A gente trabalha muito nesse sentido, assim, a gente faz ali entre os amigos, e aí depois percebe que realmente, assim, todo mundo fala, nossa, você tem uma mão muito boa, né? Por que você não investe mais nisso? Por que você não faz um curso, né? A Fran Vieira falando que quer fazer um curso. Legal, vai acompanhando, tá, Fran? A Viviane falando assim, ó, comecei como você ensinou treinando com famílias e amigas. É bem isso mesmo, né, Viviane? A gente sempre tenta trabalhar nesse sentido, né? A massoterapeuta Elis também quer fazer um curso, vamos fazer sim, tá? A Luciana Silveira, eu me descobri na massagem, amo de paixão. Que ótimo, é isso mesmo que a gente tem que ter. Porque não é fácil, né? A gente tem vários percalços na massoterapia, tá? Muito preconceito, problemas de assédio. Então, se a gente for falar das coisas ruins, existem muitos. Carregar maca, atendimento de domicílio, trabalhar de domingo, trabalhar de feriado, trabalhar à noite até tarde. Então, existem várias coisas que não são tão boas assim, mas que você só supera quando você realmente gosta daquilo que você faz. Não tem jeito, né? Obrigado, desde sempre que comecei a assistir o vídeo, você se tornou minha inspiração. Azul_Leão. Eu agradeço de coração esse carinho, tá bom? Espaço de Estética Gilmara Paiva. Muito obrigado por todo o conteúdo. Eu já sou massoterapeuta há 2 anos e amanhã conhecer seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço, tá, gente? Bom, pessoal, é isso. Deixei uma pergunta. Legal, Mari, vou estar respondendo ali. Ana Luiz, o meu grande problema é dividir bem as técnicas com os mesmos clientes. Obrigada, Pro. Ana, vou dar uma olhada nisso daí, tá? Rafa Cesaro, também estou em dúvida se devo atender em casa no início, no espaço que montei em casa, ou se alugo uma sala. O Rafa, na verdade, assim, tanto faz, né? Comece com aquilo que é possível para você, tá? Se realmente é mais fácil você atender em casa, comece em casa, que o custo tende a ser menor, correto? O custo tende a ser menor. Então é isso que você tem que pensar. O que você vai ter que entender é que às vezes vai ser um pouco mais devagar e tem que ter paciência para isso. Você vai ter que divulgar um pouquinho melhor o seu trabalho, vai ter que andar aí aos redores fazendo uma divulgação, né, mais presencial também, agora que já está liberando um pouquinho mais a pandemia, tal.
E vai ter que ter essa paciência. Mas é possível começar dessa maneira também, tá? Quando fizer o curso de massagem ocidental, vou fazer o de shiatsu com você. Bacana. Professor, vamos fazer um evento na minha cidade em Marília, São Paulo. Cleusa, vamos sim. Marília é uma cidade muito bacana. Tem uma amiga que mora aí, tem uns amigos, tá? Massoterapeuta Elisa, verdade não é fácil, quero me aprofundar cada vez mais. Bom resto de dia. Pra você também, Marquinhos. Adriana, sua evolução no mundo online está ótima, falando mais rápido, mais objetivo, mais dinâmico. Comparando seus primeiros vídeos e a live com as de hoje, só evolução. Muito obrigado pelo carinho, viu, Adriana? Eu sei que você acompanha aí há algum tempo já, né? E é isso, gente. A Viviane tá aqui me falando assim, ó. Só perde o medo e a insegurança treinando mesmo. Não tem outro jeito. Ponto final. Com essa frase da Viviane, a gente encerra aqui. Por quê? Porque disse tudo. Já disse tudo aqui. Ó. Se não praticar, se não treinar, não perde o medo, não perde a insegurança. Tá ok, pessoal? Abraços, tchau e até no máximo semana que vem, segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui no Instagram.